Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Mariano Neto, faço parte da rede de ensino do município de Pindaretama. Nosso componente curricular matemática, objeto de conhecimento é a equação do primeiro grau com uma incógnita. Agora, vamos à aula. Aqui na área do assunto, a gente vai saber como é que vai acontecer a sequência da nossa aula, certo? Então, nós temos aqui a equação do primeiro grau com uma incógnita. Primeiro, vamos definir a equação. Segundo, conceituar membros e seus termos. E, por fim, resolução de exemplos. Vamos lá. Na definição, uma equação é uma igualdade entre duas expressões, onde pelo menos uma delas figura uma ou mais letras. Então, turma, vocês desde do início do fundamental, vocês já estão em ideia de expressões, só que no caso, expressões numéricas. Aqui na série de vocês já trabalharam com expressões algébricas, que possuem números e letras, e nessa situação a gente vai separar essa ideia, ok? Vamos aprender a distinguir o que é uma expressão numérica e o que é uma expressão algébrica, que no caso aqui é uma equação, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui o exemplo. 3x mais 8, deixa eu só mudar aqui a ferramenta. 3x mais 8 igual a 4 menos 2x. E o segundo exemplo, 3 mais 6 menos 5 igual a 2 mais 2. Então, aqui nós podemos perceber que uma possui letra e a outra não. Então, nessa situação, a que possui letra é uma equação e a que não possui letra não é uma equação, ela é apenas uma expressão numérica, certo? Mas, Mariano, por que a equação do primeiro grau com uma incógnita? Do primeiro grau, turma, porque nessa situação aqui, nós temos a incógnita, ela não está elevado a nenhum valor acima de 1. No caso aqui, x está elevado a 1, é como se tivesse um oculto aqui, a gente já viu isso na ideia de potenciação, certo? Se tivesse uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, aí já ia definir qual tipo de equação ela é, tá certo? Aqui no caso, como ela não tem elevação acima de 1, então ela é uma equação do primeiro grau, ok? E a segunda, como não tem letras, só possui números, então aqui ela é classificada como uma expressão numérica, tá bom? E continuando aqui, por que ela é equação do primeiro grau com uma incógnita? Uma incógnita na matemática significa letra, né? Termo desconhecido. E no caso aqui, como é só com um termo desconhecido, que é o x, então ela é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Mariana, então existe a equação com mais de uma incógnita? Sim, vocês verão esse tipo de conteúdo um pouquinho mais lá na frente, tá certo? Agora vamos mais adiante para não ficar muito longo. Vamos ter agora a ideia de membros e seus termos. Nós temos aqui uma equação, 5x mais 9 é igual a 2 menos 4x, certo? Então vamos classificar aqui. À esquerda do sinal da igualdade de uma equação encontra-se o primeiro membro, ou seja, antes da igualdade, que destaca em vermelho, primeiro membro. À direita do sinal da igualdade de uma equação encontra-se o segundo membro. Então aqui para sintetizar, antes da igualdade, primeiro membro, depois da igualdade, segundo membro. Mariano, por que eu preciso saber dessas informações? Essas informações é muito importante, turma. Por quê? Porque no primeiro membro, ela só pertence às incógnitas, ou seja, só pertence às letras. E o segundo membro, ele só pertence aos números. Então, nessa situação aqui, a gente precisava mudar alguns fatores de membros, tá certo? Que é para poder deixar ela dentro dessa regra, ok? A gente vai ver aqui de acordo com o passar da aula. Então vamos lá. Membros e seus termos, nós temos aqui 2x menos 5 igual a 7 mais 6x. Todos eles são chamados de termos, tá certo? Independente se tem letra ou não, tá bom? Todos eles são termos. Agora, o que a gente pode diferenciar é termos com incógnita, que é o 2x e o 6x, e os termos independentes, que é o menos 5 e 7, que eles não possuem nenhuma incógnita, tá certo? Solução raiz de uma equação. A solução à raiz de equação, ela é uma forma da gente resolver, certo? Vamos aqui pegar essa equação aqui, 2x menos 5 igual a 7 mais 6x. Só que nesse tipo de solução, turma, nós já temos o valor de x, tá certo? Então, numa situação que
que pode aparecer numa questão ou no exemplo é: determine se o valor a seguir é a raiz ou a solução da equação. Então, no caso, a gente vai substituir esses valores em x, porque é a nossa incógnita. Se fosse qualquer outra incógnita, letra A, letra B, C, Y, também seria só substituição. Importante destacar que tem que ser apenas uma única letra, porque a gente está vendo a equação de primeiro grau de uma incógnita, certo? Vamos lá. Resolver a equação é encontrar o valor ou os valores que tornam a igualdade verdadeira. A cada um desses valores chama-se raiz ou solução da equação. Então vamos lá. Aqui no exemplo diz o quê? Vejamos que menos 3 é a solução da equação. Que ele vai saber se a gente vai saber se menos 3 é a raiz da solução, é a raiz dessa equação, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente se deparar com esse tipo de situação, a gente vai substituir, ok? O valor de menos 3, como eu disse, na incógnita. E lembrando que quando o número está perto da letra, está junto assim, indica um produto. E produto na matemática é o que? Multiplicação, certo? Então, nós temos, substituindo na equação o x por menos 3, tem-se. Então, aqui é a equação 2x menos 5 igual a 7 mais 6x. 2x, quem é x? Menos 3. Menos 5 a gente repete, a igualdade repete, 7 repete, mais repete, 6 repete e substitui x. Quem é x? Menos 3. Então, a gente fica aqui num produto de 6 menos 3. Então, vamos lá, agora a gente resolve. Multiplicando aqui, efetuando as operações. 2 vezes menos 3, eu tenho menos 6. E os demais eu vou repetir, tá certo? Até resolver as multiplicações, porque numa expressão, nesse caso aqui, na expressão numérica, a gente resolve primeiro as multiplicações, certo? Então, vamos lá. 6 vezes menos 3 dá menos 18. Vamos adiante. Agora a gente resolve a operação. Menos 6, menos 5, sinais iguais, a gente soma e vai repetir o sinal, né? 6 mais 5, 11, repetindo o sinal negativo. 7 menos 18, sinal diferente, diminui e dá o sinal do maior número, ou seja, 18 menos 7 dá 11, e o sinal do maior número absoluto aqui é negativo, então fica negativo. Então a gente pode constatar aqui que menos 11 é igual a menos 11. Então nessa situação, menos 3 é a raiz ou a solução da equação. Por que é determinada raiz ou a solução? Porque esses termos indicam a mesma coisa, é o resultado, tá bem? Então aqui a gente confere. A gente pode dizer que menos 3 é a raiz dessa equação, tá bom? Mariana, e se a gente deparar com uma situação onde ele não me dê a raiz, a questão não me dê a raiz, como é que a gente vai fazer? Aí, a partir daí, a gente vai determinar, tá certo? Então, como é que a gente determina? Lembrando aquela regrinha, tudo que é x, tudo que é termo incógnita, vai para antes da igualdade, que é o primeiro membro, e tudo que for número vai para o segundo membro, tá certo? Então, nós temos aqui uma equação do primeiro grau. X mais 3 igual a 5, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isolar o x, deixar o x sozinho. Então, tudo que não for x vai para o segundo membro. Mas é o importante, ó. Ao trocar qualquer termo de lado, ou seja, um membro, inverta a operação matemática deste termo. Ou seja, eu passei aqui, ó. Note que o mais 3 ele estava no primeiro membro, eu passei ele para o segundo. Ó. Ele foi para depois da igualdade. Então, nessa situação, ele aqui teve que mudar de sinal, tá bom? Então, ele estava positivo, passou negativo. Aí, agora a gente efetua a operação. X é igual a 5 menos 3, x é igual a 2. É a solução ou a raiz da equação, que é a nossa resposta, tá certo? Mariana, e se fosse para aplicar na mesma ideia do exemplo anterior, se fosse para substituir, a gente substituiria, pegaria esse 2 que a gente encontrou e colocaria aqui, ó. No lugar de x, a gente vai colocar 2, e 2 mais 3 é igual a 5. Então, confere. Então, está correto, tá certo? Então, vamos a um exemplo 2 aqui. Resolva a equação do primeiro grau abaixo. B menos 4 é igual a 7. Note que aqui, ó, o termo mudou, deixou de ser x, agora é b. Lembrando que pode ser qualquer incógnita, qualquer letra, certo? O importante é que tem que ser só uma, porque é a equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, vamos lá. Então, a gente pode ver aqui, no primeiro membro nós temos o b menos 4. Se a gente sabe que o primeiro membro pertence só às letras, então tudo que não for letra vai para o segundo membro.
Lembrando que quando ele vai mudar de membro, muda também a sua operação. Então, vou deixar aqui descer o B, ok? E o menos 4 que está negativo vai passar para o segundo membro positivo. Então, aqui a gente faz o quê? Soma. 7 mais 4, 11. Então, B é igual a 11. Mariana, se a gente fosse conferir aqui também, fosse substituir, onde tiver B eu vou colocar 11, também dá certo? Vamos conferir. B é quanto? 11. Então, é 11 menos 4. 11 menos 4 é igual a 7. Então, confere, tá certo? Então, 11 é a raiz ou a solução desta equação. Tudo bem? Vamos adiante. Resolvendo a equação. Agora aqui é diferente. Notem, turma, que a gente tem aqui as incógnitas tanto no primeiro membro, certo? Como no segundo. Então, nessa situação, a gente vai ter que trocar, organizar e todo mundo, cada um no seu membro. Então, tudo que for x vai para o primeiro membro, tudo que não é x vai para o segundo, tá certo? Então, nós temos aqui regras práticas para a resolução de uma equação. Então, nós temos aqui passar os termos com incógnita para um membro e os termos independentes para o outro, trocando o sinal aos termos que mudarem de membro. Foi o que a gente viu nas situações passadas, certo? Só que aqui a gente vai trabalhar com as duas situações ao mesmo tempo. Então vamos lá. Notem que aqui, x ele já estava no seu membro correto, então a gente repetiu. O mais 4 ele não estava no seu membro correto. A gente passou para onde? Para o segundo e mudando a operação. Estava positivo, passou negativo. 10 a gente repetiu aqui, ok? Porque ele está no seu canto ideal, que é no segundo membro. E o 3x, que não pertence ao segundo membro, ele foi para o primeiro. Então, nessa situação, ele indo para o primeiro aqui, ele estava positivo, passou negativo, tá bom? Então, a partir daqui, a gente tem a regrinha o quê? Simplificar os termos semelhantes. Então, ou seja, x aqui e x aqui são termos semelhantes. E apenas números também são termos semelhantes. Então, vamos resolver essas operações. X menos 3x. Note que 1x aqui, ó, tem 1 aqui, a gente sabe, o coeficiente dele aqui é 1, né? Então, sinais diferentes, a gente vai subtrair 3 menos 1, que dá 2, e repetir o sinal do maior número absoluto aqui, que é o 3, né? Então, o 3 está negativo, então fica negativo. E resolvendo aqui, 10 menos 4 dá 6. Então, nós temos menos 2x igual a 6. Turma, o x, ele não pode ficar negativo, tá certo? Por definição, ele não pode ficar negativo, porque ele é um termo que a gente tem que diferenciar a ideia dele, do resultado dele, para a incógnita x, que é um processo um pouquinho mais trabalhoso que a gente vai ver no decorrer das aulas, tá certo? Mas a ideia principal que eu tenho que entender aqui é que eu não posso deixar a minha incógnita negativa. E para isso, eu tenho que multiplicar todos os termos por menos 1, certo? Por que por menos 1? Porque o menos 1, ele não altera o valor. E o menos, ele vai alterar apenas os sinais, tá bom? Então, vamos lá. Vou multiplicando menos 2x vezes menos 1, vai ser o 2x positivo, porque menos vezes menos, mais. E aqui que está positivo, o 6, então faz mais vezes menos, dá menos, e 6 vezes 1, 6, tá bom? Então aqui note que o que a gente mudou aqui foi só o sinal. Por quê? Porque a gente não pode deixar a incógnita x negativo, tá bom? Ó, passar o coeficiente do termo com incógnita para o outro membro, foi o que a gente fez, né? Ou melhor, o que a gente vai fazer agora, o coeficiente aqui do termo, que é 2, a gente vai passar para o segundo membro. Note que, como a gente falou no início da aula, quando o número está perto da letra, ele indica multiplicação. E assim como ele muda de operação quando vai para lá, quando está positivo, passa negativo, ou quando está negativo, passa positivo, aqui no caso da multiplicação acontece da mesma forma. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Lembrando que fração representa divisão, tá bom? Então, note que o 2 estava aqui, ele é o coeficiente do termo, estava multiplicando e passou para cá dividindo. Aí agora a gente divide, tá certo? X é igual a menos 6 dividido por 2. Agora a gente indica o conjunto de solução, que é a resposta. O conjunto de solução vai ser menos 3, tá certo? Então, nessa situação, dividido menos 6 por 2 dá igual a menos 3.
Mariana, esse processo ele é um pouquinho mais trabalhoso. Em partes, turma, que é o que a gente precisa só ter aquela ideia, né? De tudo que é x no primeiro membro e tudo que não é x vai para o segundo membro, tá certo? Os demais é só as operações simples que vocês já resolvem no dia a dia de vocês. Então vamos lá. Resolução de uma equação. Aqui a gente tem uma situação que pode aparecer nas atividades de vocês e aparece muito nas avaliações externas, né, que a gente faz. Então nós temos aqui uma balança, que uma balança, como ela está bem situada aqui, ela indica equilíbrio. Se ela está equilibrada, ela representa uma igualdade. Então nós temos aqui, nessa balança, a gente tem uma equação. Então nessa equação aqui, como é que eu vou saber o que é termo, o que é número? O número aqui nessa situação são os pesos, tá certo? Ó, 3 quilos, 5 quilos, 5 quilos, 3 quilos e 5 quilos. E as incógnitas aqui vai ser o quê? As latinhas. Por quê? Porque eu não sei qual é o valor que ela representa, tá bom? Então, nós poderíamos chamar isso aqui de x, x e x. Mariana, sintetizando, como é que vai ficar? Ó, o primeiro prato aqui, nós temos quem? Ó, x mais x, ó, x mais x, 3 mais 5, beleza? E a igualdade, aqui eu digo que ele está igual, por quê? Porque a balança está em equilíbrio, então é uma igualdade. No segundo prato aqui, nós temos quem? X, certo? Porque só tem uma latinha. E os outros pesos aqui, que são os valores que eu tenho. 5, 3, 5. 5, 3, 5. Primeira balança, segunda balança. Pronto. Agora a gente vai simplificar tudo aqui, ó, somando 2, ou melhor, x mais x, 2x, 3 mais 5, 8, igual, repete o x, que eu não tenho termo semelhante aqui no segundo membro, e soma 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13. Agora aqui acontece o mesmo processo que a gente fez no exemplo anterior. Tudo que é x no primeiro membro, tudo que não é x para o segundo membro. Então vamos lá. 2x menos x, por quê? Porque ele estava positivo, passou negativo. E o 8 aqui estava negativo, vai passar para lá negativo. Ou melhor, positivo passa negativo. 2x menos x igual a 13 menos 8. Resolvendo aqui, 2x menos x vai ser x e 13 menos 8 vai ser 5, tá bom? Então, a gente encontrou aqui o valor de x. Então, o valor aqui de cada latinha representa 5. Então, na situação aqui, vamos verificar se realmente equivale a isso. Onde for x, eu peguei essa expressão aqui, certo? Que é o valor daqui da latinha. A gente vai substituindo para saber se 5 é a raiz dessa equação. Então, 5 mais 5, 10, mais 3, 13, mais 5, 18. Igual a 5 mais 5, 10, mais 3, 13, mais 5, 18. 18 é igual a 18. Então, x é igual a 5, ela é a solução desta equação, tá bom? Então, turma, chegamos mais no final da aula, certo? Qualquer dúvida, vocês podem procurar o professor ou professora de vocês. E nós estamos aguardando a devolutiva, tá certo? Até mais, agradeço a atenção até aqui e até a próxima. Tchau, turma!